galera, sensacional, tudo jóia? Hoje eu tenho uma super dica para dar para vocês aqui sobre a competência 4 do Enem, coesão textual. A coesão textual ela é muito baseada na ligação entre os parágrafos e na ligação dentro dos parágrafos. E aqui a imagem que você tem que ter do seu texto é exatamente esta daqui. Texto, 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 texto. E para unir uma frase a outra frase, você deve obrigatoriamente ligar com um elemento de coesão. Então, texto, 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 texto. E aqui você colocaria, por um exemplo, entretanto, vírgula, texto, 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 texto. E aí mais um elemento de coesão, dessa forma. Outro elemento de coesão. Isso para unir o quê? As frases dentro do parágrafo. Além de unir as frases dentro do parágrafo, você precisa ter a consciência de ligar cada um dos parágrafos ao outro. Assim, haverá um elemento de coesão aqui, chamado de interparágrafos. Intraparágrafos, interparágrafos. E você pode eleger, inclusive, sempre os mesmos elementos de coesão. Por exemplo, com efeito... Aqui, ó, com efeito, texto, 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 mais um elemento de coesão. Se aqui colocou o entretanto, aqui você coloca um outro elemento de coesão, mas, por um exemplo. E aí texto, 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 e aqui colocou dessa forma, aqui coloca outro elemento, assim. E dando sempre essa coesão textual, certo? Aqui, se colocou com efeito, você pode colocar ainda, ó, outro sim, outro sim, e texto, 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 texto. Adiante você tem uma outra frase e mais uma vez coloca um elemento de coesão para ligar uma frase a outra frase. Gente, aqui você colocou, usou mais, usou assim, usou dessa forma, vai diversificando esses elementos. E aí coloca aqui, ó, pode acrescentar, por exemplo, contudo, porque tem que ir diversificando cada um desses elementos. E aí, mais uma vez, ali ó, acabou, coloca outro elemento de coesão. Ou seja, e vai diversificando cada um deles. Dentro do próprio texto, ainda, você pode usar alguns pronomes, como ela, usando assim uma relação de anafóricos para elementos já citados, correto? Na coesão, na conclusão, por exemplo, aqui ó, você coloca portanto, ou outro elemento como destarte, que é sinônimo de portanto, destarte e texto, 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 texto. Depois do seu texto, você coloca assim, ó, nessa perspectiva, com efeito, outro sim, dessa forma, e aí coloca aqui, ó, porém, dessa maneira, ó, dessa maneira, texto, 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 texto. Como você vai colocar duas propostas de intervenção, você coloca, ó, por outro lado, ou além disso, e texto, 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 texto. Na outra aqui, ó, nessa perspectiva, e vai colocando perspectiva, elementos de coesão. Colocando esses elementos de coesão, lembra, este é o desenho que você tem que ter de coesão do seu texto. Se você fizer dessa forma, na competência 4, indiscutivelmente, você garantirá 200 pontos. Espero de verdade que você tire 1000 na redação do Enem deste ano. Um forte abraço. Se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo, deixe seus comentários. Até o próximo encontro.